professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Centro de Educação. Sou professor titular já há bastante tempo, né? E eu poderia dizer que a minha trajetória acadêmica é uma trajetória que tem um imbricamento muito grande com a própria trajetória da Amped, né? Eu sou daquele grupo de professores que participou desde a fase inicial da construção da Amped, né? E essa fase foi uma fase bastante criativa, porque a gente não tinha determinados esquemas que nós temos hoje, né? Então o início da Amped era um início ainda muito embrionário, e principalmente da pesquisa na área da educação. Mas nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que a Amped vai demarcar um novo período da produção acadêmica na área. A produção acadêmica da área da educação está extremamente vinculada e articulada ao papel que a Amped, né, ela vem assumindo nesse processo. Eu tive uma trajetória dentro da Amped, inicialmente como pesquisador, participando dos eventos, apresentando trabalho, mas eu tive uma inserção mais forte em termos de produção acadêmica no período do doutorado, né? Eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo, e nesse período eu tive uma inserção muito forte enquanto produção de conhecimento, produção dentro da área, e a Amped foi um espaço privilegiado onde eu socializei a minha produção. Então acho que esse é um marco importante, né? E a gente fala da trajetória individual, mas para dizer assim, que do conjunto dos professores, dos pesquisadores, a Amped tem esse marco importante. Nós que estamos na região Nordeste, né, nós tínhamos uma trajetória já de produção de conhecimento ainda muito restrita, né? E de fato nós tínhamos o EPEN, que é um pouco antes da Amped, né? E o EPEN já era um espaço, que a gente utilizava para socializar essa produção acadêmica. Mas quando a Amped surge, ela abre esse espaço muito maior, né? Esse espaço ele fica ampliado. E à medida que ele fica um espaço ampliado, há uma inserção muito grande, não só da região na sua singularidade, mas de articulação da região com as demais regiões do país. Eu acho que a Amped cria esse espaço institucional da socialização do conhecimento através de suas reuniões anuais. Então foi nessa sequência que eu fui me integrando à Amped. Depois eu, dentro do GT5, eu sou do GT5, na minha trajetória da Amped do GT5, eu vim do GT5 nascer, né? E eu fui dentro do GT ocupando vários espaços, né? Primeiro eu era do comitê ADOC, né? Dos pareceristas ADOC, do GT. Depois eu fui vice-presidente do GT5, né? E depois eu fui do comitê científico. Então eu fui construindo uma trajetória que foi uma trajetória que está articulada com essa minha vida de professor universitário. E ainda nessa trajetória, foi então que surgiu a possibilidade de a gente compor uma articulação política, né, no sentido de concorrer e ocupar a diretoria da Amped. Quando nós assumimos a diretoria da Amped, uma articulação feita pela professora Dalila, a gente teve sempre uma preocupação de ter uma ação voltada para a inclusão. A nossa gestão na Amped foi marcada, acho, por vários aspectos importantes, mas foi marcada principalmente por essa capacidade que a gente teve de ampliar a Amped, né? De crescer o número de sócios e de atribuir a ela uma importância maior, porque a Amped, nesse período que nós estivemos à frente da diretoria, ela teve uma pauta bastante proativa, né? A gente poderia citar inúmeras pautas que nós construímos, mas tem uma pauta que eu acho que foi a pauta que a gente tratou com muito cuidado, que foi a pauta que tratou do Plano Nacional de Educação. Amped, a gente poderia dizer, sem medo de errar, que no aspecto das entidades acadêmicas teve uma inserção muito forte no debate do Plano Nacional. E nós fizemos isso não só produzindo conhecimento dentro dos GTs, porque a gente tinha uma trajetória de expertise nas várias temáticas do PNE, porque os nossos GTs acumularam conhecimento sobre isso.
Isso nos deu uma competência para ir para o debate qualificado, né? É tanto que nós construímos na Amped aquele documento, né, que foi um documento básico que serviu de referência para o debate no Congresso Nacional. Eu, inclusive, participei dessa comissão, eu, o professor João Oliveira, o professor João Luiz Dourado, o professor Jamil Cury, a Nilma Lino. Essa comissão foi uma comissão que tentou sistematizar do ponto de vista de um documento que fazia uma análise crítica à proposta do governo e construiu uma série de alternativas. Pode até ter sido que algumas alternativas não tenham sido as melhores, mas nós fizemos uma contraproposta qualificada. Eu acho que esse é o papel de uma entidade científica, né? É produzir conhecimento para ir para o debate a partir de um debate qualificado. E assim nós o fizemos. E de fato, do ponto de vista acadêmico, nós tivemos essa competência de fazer isso, mas tivemos uma competência política muito grande de articular no Congresso Nacional esse debate, né? Nós, de fato, estivemos à frente desse debate no Congresso Nacional. Então, eu diria que esse debate do Plano Nacional nos deu assim, uma boa condição de mostrar a competência que a Amped foi construindo através dos anos, mas foi construindo a partir da pesquisa científica, da organização do conhecimento, da produção do conhecimento, da relação do conhecimento. Eu acho que a Amped é parte dessa trajetória. Não dá para pensar a pós-graduação brasileira, né? Desde a criação da Amped, sempre colocou a Amped como um ator importante. Desde a concepção de ideias, como a questão da própria avaliação da pós-graduação, ela teve sempre um aspecto fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que a Amped, ela vem se reestruturando, né? Eu acho que a nossa gestão teve um papel importante nisso, de reestruturar a Amped, né? Do ponto de vista da articulação da Amped nacional com as Amped regionais, que eram coisas muito gelatinosas, né? Hoje nós temos aí, em fase de implementação, deve ser avaliado daqui para frente, uma maior articulação entre as regionais e a nacional, né? Porque, de fato, o polo da regional é o polo de produção de conhecimento que migra depois para a discussão geral. Então, acho que a Amped, essa reestruturação, ela cumpriu enormemente esse papel de dar uma certa organicidade à própria dinâmica da instituição. E um outro aspecto importante é que a Amped, ela teve uma série de atuações mesmo proativas, né? Por exemplo, a ideia da inclusão, né? de reavaliar, por exemplo, o valor das suas mensalidades para permitir maior ampliação dos estudantes, né? Maior permanência dos docentes dentro do quadro. Penso que a capacidade que nós tivemos de induzir, inclusive, por financiamento, os periódicos da área, porque nós tivemos um papel importante na avaliação dos periódicos, e a gente tinha um quadro geral da situação dos periódicos, mas nós tínhamos a intenção que era preciso melhorar a qualificação da produção acadêmica da área. E nós fizemos isso através dos convênios, né? Nós financiamos várias revistas, no sentido de que elas pudessem melhorar o seu qualis, e aí teve um papel importante nisso. E se a gente olhar um pouco a trajetória, eu estava analisando, eu fiz uma conferência agora aqui no EPEM, aqui de Teresina. Uma coisa que me chamou a atenção é como nas séries históricas a gente percebe uma tendência de crescimento da melhoria da produção qualificada dos docentes. Quando você pega onde nós estamos produzindo, o que nós estamos produzindo e onde nós estamos circulando o nosso conhecimento. Então tem toda uma presença da Amped nessa dinâmica de investir, não só na produção acadêmica, na circulação, mas circulação também qualificada. Penso que ela tem contribuído enormemente nesse processo. Além disso, se a gente for olhar, né, todas as pautas importantes da política educacional na área da pós-graduação, a Amped tem uma trajetória permanente, né? Principalmente se você olhar a atuação da Amped no Fórum Nacional de Educação, se você olhar a atuação da Amped, né, em todas os debates que ocorreram dentro do Ministério, quando o foco era pós-graduação. Então demonstra o quê? Eu queria realçar duas coisas.
Primeiro que a Amped tem uma importância acadêmica reconhecidamente, né? Mas ela, ao produzir o conhecimento, ela se capacita para ir para o debate político. Então, no debate político, a gente tem sempre, nessas comissões, um papel fundamental. Acho que essas duas coisas, tem um papel acadêmico importante e tem um papel político na discussão da agenda. Nós atualmente estamos passando por esse processo, né, de reestruturação, de reformas, que ainda é um cenário pouco claro do que tem como desdobramento, mas penso que a Amped também vai ter que assumir um protagonismo importante nesse processo, né, no debate do que está sendo colocado do ponto de vista, não só da pós-graduação brasileira, né, do ponto de vista da educação como um todo. Porque uma outra coisa que a Amped tem feito, e tem feito também com competência, é buscar esse mecanismo de articulação da pós-graduação com a graduação, né? E a gente tem feito isso do ponto de vista do conhecimento que a gente produz e que a gente disponibiliza, né, para que seja utilizado na perspectiva de intervenção nas realidades dos sistemas educacionais. Se você for olhar, nós temos produção de conhecimento em todas as áreas. Embora que os governantes, eles tenham dificuldade de incorporar o conhecimento, né? Nós temos muita coisa produzida que, de fato, as políticas, às vezes, não incorporam esse conhecimento na sua formulação. Mas a trajetória da Amped é essa trajetória que a gente reconhece. Não dá para pensar a pós-graduação brasileira, né, a não ser pensando na Amped, porque ela tem esse papel, que é um papel para mim importante. E aí, de fato, para fechar a primeira pergunta que você fez, eu diria que a minha trajetória a minha trajetória acadêmica se confunde com a trajetória da Amped. Desde o momento de pesquisador, de ocupando as várias funções dentro da instituição, até o presente momento que a gente tem como um horizonte de pensar uma instituição que tenha uma capacidade de articulação política que de fato inclua uma competência na produção do conhecimento. Porque isso não se separa, não se separa, né? Acho que essa seria um pouco essa dinâmica. Dentro do GT5, como eu já realcei anteriormente, eu tive uma ação muito forte, né? Desde não só da produção do conhecimento que eu tenho apresentado, mas participando da organização do próprio GT. O GT5 é o GT de Estado de Política, né? É um GT que, na minha avaliação, ele engloba a maioria dos outros GTs, né? Porque todos tratam da política, embora com foco diferente. Mas ele foi um GT importante, porque ele foi capaz de fazer uma crítica muito circunstanciada às políticas educacionais. Mas a nossa crítica foi uma crítica sempre no sentido de reconhecer quais eram as lacunas, né, e que nós estávamos avançando em determinadas conjunturas, em determinados contextos, em relação àquilo que a gente tinha como horizonte, que era produzir um conhecimento dentro de uma área, né, que fosse não só um conhecimento capaz de submeter a área à crítica, mas também apontar caminhos. A produção do GT5 é uma produção que tem essa perspectiva, né? Não só de fazer uma crítica, mas também de apontar determinados caminhos. Nós fomos o primeiro GT da Amped que publicou em livro os trabalhos do GT. Na época, o Luiz Dourado era o nosso coordenador. O Luiz Dourado estava ainda iniciando na Amped, era um coordenador jovem, empreendedor como se diz hoje, né? E ele foi, assim, a gente chegou na reunião da Amped, eu não lembro mais o ano, mas com um livro com todos os trabalhos produzidos pelo GT. Então nós inauguramos a ideia do registro da produção, né, que depois os outros GTs foram fazendo. O GT11 até hoje faz isso, né, o GT de Educação Superior. Mas aí, sim, uma outra coisa que eu queria ter falado e não falei, eu vou aproveitar, é a questão da RBE. A RBE é uma das revistas mais importantes da área, né? Não só no Brasil, é revista internacional, né? E assim, durante o período que eu tive na Amped, eu fiquei, de certa forma, dentro da Amped, assessorando e acompanhando a revista da RBE. E eu diria assim, a RBE é uma revista que foi capaz de fazer determinadas reformulações que estava a requerer há muito tempo, mas que essa forma que ela fez colocou ela num cenário muito mais de visibilidade, né? Eu acho que hoje no Brasil
não é, eu acho uma avaliação só minha, a melhor revista na área da educação. Ela, que a Educação e Sociedade geralmente era uma revista mais top, né? Acho que a RBE hoje assumiu um pouco essa, embora ambas sejam A1, mas eu acho que a RBE avançou mais nesse sentido de produzir, de socializar aquilo que o pesquisador tem feito, né? E aí não só o pesquisador brasileiro, mas o pesquisador internacional, né? Que a ANPED, ela tem caminhado bastante nessa questão das relações internacionais, né? Se você olhar, por exemplo, as últimas reuniões da ANPED, a gente tem feito isso com muita precisão, né? E como a gente pode articular essa ideia de uma instituição que discuta a educação no Brasil, mas que ela tem uma grande articulação com a área internacionalmente. Isso dá à revista, não só à revista, dá visibilidade à revista, à instituição e aos pesquisadores, né? Acho que a revista tem esse papel. E assim, eu acho que um outro elemento importante, que ainda depois você faz os cortes que você quiser aí, é a questão do comitê científico, né? Eu coordenei o comitê científico durante 4 anos e é o espaço de maior conflito dentro da ANPED, né? E a gente foi sendo assim, às vezes a gente foi capaz de coordenar esses conflitos, mas muitas vezes os conflitos extrapolaram, né? Quem viu depois lá nas assembleias finais, os debates, percebeu que de fato o comitê científico é sempre uma coisa que precisa ficar mais clara na estrutura da ANPED. Porque o comitê científico, ele puxa para ele a capacidade de ser o comitê científico da ANPED. Mas no estatuto ele não é, né? Embora tenha um papel importante. Ele é o comitê científico da reunião anual. E isso nunca foi bem compreendido dentro esse era o elemento de discórdia, de conflito dentro do GT, do comitê científico. Porque o comitê científico queria dar as regras gerais para a ANPED. E ele não poderia fazer isso estatutariamente. Eu penso, não sei se isso avançou depois, se essa discussão tenha sido maturada, mas de fato o comitê científico eu acho que é uma experiência extraordinária, do ponto de vista de fazer uma avaliação bem feita. Assim, é impressionante como o comitê fazia uma avaliação mesmo rigorosa dos trabalhos, né? Claro, nem sempre agradava a todo mundo, mas ao mesmo tempo que tinha esse trabalho competente, bem feito, bem articulado, tinha essa zona de desconforto entre o papel que ele ocupa dentro da reunião e a sua relação com o conjunto da entidade. Eu lembro também que outra coisa que foi bastante polêmica, a gente conseguiu fazer um documento final bastante consistente, foi exatamente a comissão que discutiu o estatuto, né? Era uma comissão que tinha vários matizes, né? Como era uma comissão com vários matizes, era muito difícil você conglomerar essas ideias. E eu acho que uma única coisa que quase não chegou ao consenso, e aí tinha posições muito claras, era de não criar uma vice-coordenação regional para a região norte. E a gente ficou pé nisso, porque o argumento qual era? A região norte tem poucos programas, de pós-graduação, não se justificaria ter uma vice-presidência do norte. E a gente construiu uma série de argumentos. Eu acho que a Lisete Aleraro me ajudou muito nisso, de discutir que de fato você não tinha hoje, mas a expansão estava sendo colocada e certamente a região norte ia crescer. Então isso passou na comissão, foi com dificuldade, que passou porque tinha posições contrárias a isso, era para ter uma vice-presidência norte-nordeste, e a prática está mostrando que nós nos separamos como região e agora estamos separando já quanto evento. E claro que isso teve uma repercussão no evento regional. Nós observamos agora, nosso evento regional, ele está mais restrito, claro, nós temos uma única região. Mas isso, eu acho que com o tempo isso vai se acomodando e você vai ampliando a pós-graduação. Se a gente pegar, por exemplo, quanto cresceu a pós-graduação no Nordeste, se a gente pegar no período de 2004 a 2012, há um crescimento de 54%. Se a gente pegar de 2012 agora o último dado que eu tenho, que é o 2016 até agora, houve um crescimento de 70% na pós-graduação no Nordeste. Certamente o Norte também cresceu, eu não tenho dado aqui, mas certamente o Norte também cresceu, né? Então, para mostrar que de fato nós temos uma pós-graduação nós estamos em processo de consolidação. Porque a coisa interessante é quando você pega o dado da região Sudeste e região Sul, elas estão crescendo muito menos comparativamente. O índice percentual de crescimento na região Sudeste, como já tem um panorama constituído, é muito menor. A região Nordeste e a região Norte crescem em patamares muito maiores, como também a região Centro-Oeste. Sendo claro que, do ponto de vista do cenário atual, a hegemonia se permanece ainda na região Sul e Sudeste.
E a Amped tem um papel importante nisso, não dá para pensar essa expansão sem a Amped, até porque a Amped teve um processo importante de articulação com os programas, principalmente da região Norte e Nordeste, e dar um apoio na sua estruturação e organização.